Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Romanos capítulo 10, verso 4. Quando apresentamos essa passagem aos adventistas do sétimo dia, como prova de que a lei do Antigo Testamento finda-se em Jesus, eles argumentam que o termo fim, no original grego, telos, em Romanos 10,4, significa alvo, finalidade, e não término, cessação. E citam o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versos 9, que diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 9. E aí indagam: será que a Bíblia está dizendo que a fé teve um fim? Ou que não precisamos mais termos fé para sermos salvos? E assim argumentam que no texto de Romanos 10,4, o termo fim significa finalidade e não término. Bem, a palavra no original para fim, telos, possui 3 significados. Fim significando término, fim significando finalidade e fim significando resultado. Esse termo aparece cerca de 41 vezes no Novo Testamento. Uma vez aparece com sentido de resultado. Vejamos. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, ou o resultado delas é a morte. Romanos capítulo 6, versos 21. Por 2 vezes aparece com sentido de alvo, finalidade. No texto citado de 1 de Pedro, capítulo 1, versos 9, e em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 5. Vejamos. Ora, o fim do mandamento, ou a finalidade do mandamento, é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 5. E aparece 38 vezes no seu significado principal, com o sentido de término, cessação. Vejamos 2 exemplos. E, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, ou não será o término. Marcos capítulo 13, versos 7. E já está próximo o fim, ou o término de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 7. Bem, mas qual o verdadeiro sentido de fim em Romanos 10,4? Término ou finalidade? A resposta quem dá é o contexto. Lendo todo o capítulo 10 de Romanos, fica claro que, primeiro, Paulo está combatendo o legalismo judaico. Segundo, os judeus queriam continuar usando a lei para tentar estabelecer a sua própria justiça. Terceiro, a salvação oferecida na pregação da fé ou na pregação do Evangelho implica numa sujeição à justiça de Deus, ou seja, deixar de confiar nos próprios méritos ou nas obras da lei para confiar somente em Cristo. Diante disso, fica claro que Paulo está tratando da questão da experiência pessoal da salvação, da apropriação da justiça de Deus em Cristo. E é nesse contexto que ele afirma que Jesus é o fim da lei, que Jesus é o cumprimento da lei. O final do versículo 4 diz: para a justificação de todo o que crê. Ou seja, Jesus é o fim da lei para aqueles que foram justificados por Cristo,
a justificação feita na cruz dos que aceitam o Evangelho de Cristo está subordinada ao término da lei mosaica. Paulo coloca duas opções: ou aceitar a justiça de Deus, Jesus, ou continuar seguindo a lei do Antigo Testamento. Israel tinha zelo por Deus, porém sem entendimento. Alguns versículos desse capítulo 10 deixam claro o sentido do texto. Vejamos. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Romanos 10, versos 5. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Romanos 10, versos 2. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10, verso 21. O foco, o tema do texto nesse capítulo 10 não é falar sobre a finalidade da lei, mas da justificação por meio de Cristo. Assim, o sentido do termo fim, telos, como término, cessação, em Romanos 10,4, está de acordo tanto com o significado principal da palavra, quanto com o contexto da passagem. Em outras passagens, o mesmo Paulo vai falar sobre a finalidade da lei. Vejamos. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Gálatas capítulo 3, versos 23 a 25. Veja que mesmo no texto em que fala sobre a finalidade da lei, fica claro que a lei cumpriu seu papel, que era de conduzir o homem a Cristo. Mas depois que a fé, Jesus, veio, já não estamos sob a tutela da lei. Bem, mas o fato da lei do Antigo Testamento ter findado para aqueles que aceitam o Evangelho de Cristo não significa ficar sem normas de conduta, pois Paulo também diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Romanos capítulo 6, verso 15. Não estamos mais debaixo da antiga aliança, estamos em uma nova aliança. Vejamos. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Hebreus capítulo 8, verso 13. Estamos como Paulo, sujeitos à lei de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versos 20 e 21, 2 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 14. Essa lei a que estamos sujeitos inclui todo um conjunto de normas e condutas, conforme Romanos capítulo 13, versos 10, Gálatas capítulo 5, versos 22 a 24, Gálatas capítulo 6, verso 2 e João capítulo 13, versos 34 e 35. Portanto, a tentativa do adventismo em querer atribuir o sentido de finalidade ao termo fim em Romanos 10,4 não se sustenta.